Bom, hoje a nossa conversa é sobre a arte de condensar informação. Como a gente pode criar resumos e resenhas que sejam realmente eficazes? Ótimo tema. E temos fontes interessantes, né? Guias acadêmicos, artigos. Sim, e até um material sobre erros comuns que sempre ajuda. A ideia é entender como criar essa síntese, sabe? Claras, diretas ao ponto, seja um resumo rápido ou uma análise mais profunda. Exato. Tirar o máximo do texto original. Bom, para começar, parece que tudo parte da clareza e de pensar no público, né? As fontes batem muito nessa tecla. Para quem você está escrevendo? É fundamental. E não é só simplificar por simplificar. É tornar acessível, Isso, acessível, evitar aquele jargão que só complica, né? justamente. Uma fonte de redação técnica até diz que clareza é, na verdade, respeito pelo tempo de quem lê. Acho isso perfeito. Faz todo sentido. E o processo para chegar lá? As fontes falam de etapas, começando com uma leitura bem atenta mesmo. Sim, para entender a fundo e identificar as ideias centrais de cada parágrafo, os tais tópicos frasais. Certo. E depois? Aí tem um passo que achei bem interessante, que uma fonte chama de síntese. Você pega esses tópicos frasais, ainda usando as palavras do autor original, sabe? Como um esqueleto do texto. Exatamente, para capturar a essência crua. Só depois você transforma isso no resumo. Aí sim, com as suas palavras e bem conciso, tipo uns 20% do tamanho original. Nossa, é um belo filtro. E esse processo de achar o núcleo da mensagem? Ele força uma análise estruturada, né? Ajuda a pensar melhor, acho. Com certeza. Mas falando especificamente do resumo, quais são as armadilhas mais comuns? O que pode dar errado? Olha, várias coisas. Às vezes, a pessoa não cobre todas as partes importantes do texto original. Ou então, peca pelo excesso de contexto, ou pela falta dele. Entendi. E um erro clássico, hoje em dia então nem se fala, esquecer as palavras-chave. Essencial para busca, para indexação. Verdade. E a pressa, né? Fazer o resumo correndo? Sim, o resumo é a vitrine do trabalho. Poxa, e tem normas também, às vezes da BNT, da revista, tem que seguir. E a linguagem. Uma das fontes, acho que da UFMG, fala muito de usar verbos precisos. Ah, sim, isso é ótimo. Em vez de só dizer o autor fala sobre, usar o autor afirma, analisa, descreve, critica, propõe, dá muito mais força e precisão, Mantendo a objetividade, claro. sempre. E impessoalidade é a chave no resumo. E daí, para quem quer ir além, tem a resenha, que não só resume, mas apresenta a obra, né? Isso, contextualiza. E aí entram outras técnicas. A terceira pessoa explícita, por exemplo. Tipo, o autor defende que. Exato. Ou o texto argumenta, mantém uma distância analítica. E tem um endosso também. Endosso? Como assim? É um elogio mais acadêmico, sutil, tipo, o autor aborda de maneira relevante ou contribuição pertinente. Coisa assim. Interessante. E existem tipos diferentes de resenha, certo? Sim, basicamente. A descritiva só expõe o conteúdo, sem julgamento explícito. A crítica já inclui uma avaliação mais bem fundamentada. Essa exige mais, imagino. Com certeza, exige conhecimento da área. Tem também a temática, que discute vários textos sobre um mesmo assunto. E a literária, focada em obras de ficção, poesia. E focando na resenha crítica, que parece o maior desafio, como fazer uma crítica que seja construtiva, sem parecer implicância gratuita? A arte de medir as palavras, como uma fonte coloca. É fundamental ter polidez. E como se faz isso na prática? Bom, usar expressões que suavizam, sabe? Parece que talvez fosse interessante se usar o futuro do pretérito ajuda muito. Isso permitiria maior clareza, o argumento poderia ser fortalecido se... Entendi. Suaviza o tom. Exato. E, crucial, equilibrar pontos positivos e negativos. Ninguém só erra ou só acerta. E justificar toda a avaliação. Nada de achismo. Tem que mostrar onde no texto está a base da sua crítica, quais critérios você usou. É uma questão de responsabilidade, né? Com o trabalho do outro. Totalmente.
Evitar a resenha cri-cri sem fundamento. Então, resumindo a nossa conversa, para destilar a informação bem, o caminho é entender para quem se fala, seguir um método, leitura, síntese, resumo, talvez resenha, cuidar dos detalhes da linguagem. Como os verbos, as palavras-chave. Isso. E se for criticar, fazer com polidez e base sólida. É quase treinar o pensamento crítico na escrita, né? Exatamente. E sabe o que eu fico pensando? Além de aprender a condensar o que alguém disse, será que essa prática regular de resumir, de resenhar, não acaba mudando como a gente mesmo pensa? Como assim? Será que esse exercício constante não nos torna mais atentos, mais críticos com toda a informação que a gente recebe no dia a dia? Mesmo quando a gente não está formalmente escrevendo uma resenha? Fica aí a reflexão.